Oi, gente, aqui é a Magli, tudo bem? Tô aqui pra conversar com vocês hoje sobre um assunto muito legal, eu acho que muitas pessoas vão gostar de saber. Como que eu vim parar aqui do outro... Aliança. A gente perde 1 quilo, a aliança não serve mais no dedo. Como que eu vim parar aqui do outro lado do mundo? Estou em pé hoje porque eu não consigo parar de mexer as minhas mãos enquanto eu falo. Igualzinha a minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe que ela fala assim. Fala até demais, né? Eu trabalhava numa empresa no Brasil e eu amava essa empresa. Só que não. E aí eu comecei a procurar empregos em outros lugares, óbvio, né? Aquele site maravilhoso, conta seu emprego em 7 dias. Só que não. Nisso de eu tentar arrumar emprego em outra empresa, eu encontrei uma vaga numa empresa maravilhosa. Emprego dos sonhos, tinha até vaga de garagem. E essa sirene aqui, palhaçada essa sirene, esperar passar. A empresa dos sonhos, a vaga dos sonhos, vaga de garagem, seguro saúde, aliança, seguro casamento, seguro cabelo, seguro tudo que tinha naquela. Era tipo o emprego dos sonhos, eu tava super empolgada. E aí fui fazer entrevista, tal, 20 pessoas na entrevista. E por último estava eu e um rapaz. E eu sabia que a entrevista tava no papo, que aquela vaga era minha. Eu sabia que ela era minha. Eu já tava pronta pra trabalhar lá. Do mindset formado já. Essa vaga é minha. E a família todinha lá torcendo, vibrando. Mageli! E eu aqui, não, essa vaga é minha. E eu achando que eu já tava por cima da carne seca já. Vamos só voltar um pouquinho à história. No meu currículo eu colocava que tinha inglês intermediário. Que atire a primeira pedra quem nunca colocou que tem inglês intermediário no currículo, tá? Chegando lá, só eu e aquele rapaz na entrevista que... Naquela hora eu tinha vontade de esganar aquele cara. A entrevistadora nos chama, eu já entrei assim, ó. E aí, tudo bom, querida? Como foi seu final de semana? Então eu entrei com o rapaz na sala, sentou eu, o rapaz, mais 2 pessoas na frente. E aí chegou aquela parte maravilhosa que eu não tinha noção que essa parte ia acontecer na entrevista. Ela falou assim, já que os dois têm inglês intermediário, a gente vai ter uma conversa básica, simplesmente pra gente ver o nível de inglês que vocês estão. Tá no papo essa daí. Solta um yes. The book is on the table. Ó. Passei. I'll ask you just a few basic questions just to test your level of English. Desculpa, senhora, okay? Magli, I will start with you. Could you please start describing about your previous experience? Okay? No. No. Mean no English. Mean no English. Magli, could you please answer my question? Yes. Magli, é uma pena que você não tem inglês, porque nós ficaríamos muito felizes de oferecer a vaga para você. Mas infelizmente, para essa vaga, a gente precisa de alguém que tenha um nível básico, alguém que saiba pelo menos pedir um café. Então, infelizmente, Magli, você está desclassificada para essa vaga. Moça, por favor, me dê essa oportunidade. Eu traduzo no Google, eu aprendo, eu vou lá na escolinha, eu aprendo. Por favor, moça, me dê essa oportunidade. Infelizmente, Magli, não existe nada que eu possa fazer para te ajudar. Muito obrigada pela sua participação. Você pode se retirar. Gente, foi realmente assim que aconteceu tudo. Eu fui pra essa entrevista e chegando lá, ela fez uma pergunta muito simples e o rapaz do lado, assim, hoje, pelo inglês que eu tenho, eu vi que a resposta dele foi muito tosca. Pelo menos ele sabia falar tosco. Então, quando eu cheguei em casa, super arrasada, assim, com aquele sentimento de incompetência, minha mãe falou pra mim, por que você não vai pra fora do país? Aí na hora eu pensei, né? Querendo ou não, gente, é muito caro viajar para fora do país. Não é só a passagem, mas é todos os documentos e toda a parte legal de passaporte, visto que você tem que aplicar, todo o trâmite de agência para poder organizar e tudo isso. É bem complicado, principalmente quando você não tem contato nenhum aqui do outro lado do mundo para facilitar isso para você. Fica dependente demais da informação dos outros e muitas pessoas não são idôneas quando elas te passam a informação. Então, como eu não conhecia ninguém, eu dependia muito da informação das pessoas. E aí, graças a Deus, tinha um rapaz no meu trabalho que ele me disse um programa chamado Au Pair, na qual a esposa dele estava fazendo parte no Canadá. E aí ele me sugeriu, falou, você poderia ir para fora do país, fazer inglês e morar na casa de uma família. Então você não teria os custos de moradia, de alimentação e tudo isso, e a família ainda ia te ajudar. Aí eu falei, nossa, boa ideia, hein? Me cadastrei nesse site, aupair.com. Nesse website, eu conheci várias famílias. E o engraçado é que, assim, de várias famílias que tinham, eu me cadastrei para 15 delas e uma delas era australiana. Que aí tem todo o seu perfil, ela vai olhar, ver quem você é, se a família gostar, ela te dá um like, igual você vai dar nesse vídeo aí, e aí ela vai te contratar para ficar na casa dela cuidando dos filhos dela ou não. Conversei com várias famílias, mas a família australiana me chamou muita atenção porque eles gostaram de mim mesmo sem falar uma palavra de inglês. Eu peguei, conversei com
com eles pelo Google Translator. Eu escrevia a mensagem, mandava pra eles em português, eles traduziam, eles mandavam pra mim, eu traduzia, e a conversa toda foi assim. E aí eu lembro que uma das perguntas que ela fez foi a seguinte: Magília, eu quero saber muito pouco sobre você, mas o que eu gostaria de saber, o que é crucial pra mim, é se você gosta de crianças e se você já teve alguma experiência com crianças. Querida, você não sabe com o que você tá falando. Tá falando com a tiazinha da creche da igreja. É claro que eu já lidei com criança. Eu sei trocar a fralda de criança com a mão só, olho fechado. quando eu acertei com essa família, faltavam poucas semanas para eu viajar. Foi muito rápido. Eu peguei e entrei em contato com uma professora particular para tentar fazer o máximo de inglês que eu podia antes de ir. Tipo assim, né? Você não aprendeu inglês em 20 anos, aí você quer aprender em 2 semanas. Foi engraçado que na primeira semana ela disse para mim o seguinte: olha, Magília, como você nunca aprendeu inglês e o inglês é uma língua totalmente desconhecida para você, eu vou começar com música. Então eu vou te dar aquela música do Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ouve durante essa música quando que eles falam os dias da semana em inglês. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday to Sunday. Eu não consegui identificar nenhum dia. Para não falar que eu não consegui nenhum dia, eu consegui o Monday e depois acabou. Professora, a senhora está equivocada. Não tem todos os dias da semana nessa música. Quando ela me mostrou, eu fiquei tão envergonhada. E aí nós fomos para a próxima lição e ela tentou me ensinar a palavra vegetables. Vegetais. Eu engasguei nessa palavra, mas eu engasguei que ela não saía de jeito nenhum. E aí, num ataque de surto, eu falei pra ela: não tem condições, professora, não dá pra fazer aula, não vou conseguir sair desse saca zero e eu preciso concentrar as minhas energias em me preparar mentalmente pra essa viagem. Só que quem nunca viajou, a viagem mais longa que eu já fiz foi daqui pra Minas. Você não tem ideia que você está indo pra outro continente. 15 mil quilômetros da tua família. O mínimo que você vai viajar para ver a tua família de volta são 17 horas dentro de um avião. A gente não tem noção de quão longe que é. Não tem noção. Você não tem noção. Principalmente se você foi criado na tua famíliazinha ali. Eu sempre fui criada ali Embaixo da asa da minha mãe e do meu paizinho. Nunca saí de perto deles pra nada. Minha irmã e eu somos Assim, ó. Eu não tinha noção quão longe que era e o quão longe eu ia ficar de toda a minha família e todos os meus amigos. Mas aí, ó, a gente vê quem é amigo e quem não é, né? Porque tem amigo que eu falo até hoje, mas tem amigo que, olha... Fica a dica. Cheguei lá no aeroporto de Sydney sem saber nem como ir embora dali. E aí, na hora que você chega, vem aquele surto assim, ó. Sabe o que é engraçado de tudo isso, gente? É que quando você chega no aeroporto desse, sem falar uma palavra de inglês, você pode ser quem for, você pode ser o presidente da república. Aí eu tenho que parar de ficar usando presidente da república, porque não significa grande coisa, né? Morrendo de vergonha, morrendo de medo, insegurança, o que vai acontecer, vão me raptar, se eu ligar pro 190 ninguém vai atender. É esse tipo de sentimento que você tem, porque é tudo muito novo, é tudo muito diferente, sabe? É o sistema, como as coisas funcionam, o jeito que as pessoas andam, o jeito que elas se comportam. Olha, depois de um tempo aqui eu posso falar com segurança que o menor dos problemas é o inglês, porque o inglês ele vem. Ele vai vir, não adianta. Tu mora aqui, tu enfiou tua cara na cultura, você vai aprender. O difícil é você pensar como um australiano pensa, entender como eles veem as coisas, sabe? A opinião deles para certo tipo de coisa que é totalmente diferente da nossa. Então teve uma situação muito engraçada com o filho dessa família que eu morei, e assim, eu tenho muito a agradecer essa família, uma família que cuidou de mim, que me tratou como uma filha. E aí foi também nesse tempo que eu conheci o amor da minha vida. Eu vou contar pra vocês em outro vídeo, mas teve uma situação muito engraçada com essa família. Eu levava o filho deles na escola. O trajeto para ir para a escola era de 1,5 km. E aí eu empurrava um carrinho, segurava na mão do outro. Gente, uma dificuldade tremenda. Quando eu cheguei na escola, o mais velho começou a espernear. Eu não quero ficar. Quer dizer, eu imaginei que ele estava falando isso, né? Não sei o que ele falou. Só sei que ele não queria entrar na escola de jeito nenhum, né? Só sei que no final da história o menino esperneou tanto que eu tive que voltar. Quando eu cheguei em casa, eu tava chorando. Eu falei, a mãe desse menino vai fazer o quê comigo? Tá nem aí pra educação do meu filho? Tá pensando o quê? Que é Brasil aqui? Ele correu pro quarto dele, trocou de roupa, desceu e falou, vamos pra escola. Tá de palhaçada com a minha cara, né, moleque? E aí quando eu cheguei lá na escola, eu entendi tudo. Ele tava de uniforme e era dia de festa. E todo mundo tava dando risada na cara dele. E eu com isso. Muitas coisas aconteceram aqui. Realmente Deus me guiou de um jeito com que eu aprendi inglês. Muitas vezes a pessoa fala muito bem, mas ela não tem a compreensão no telefone, porque aqui o inglês tem vários sotaques. Então, quando você aprende inglês no Brasil, você ouve somente um sotaque, que é o sotaque brasileiro falando inglês, ou da sua professora, ou quem quer que seja. Mas quando você vem aqui, tem asiático,
asiáticos, tem indianos, tem árabes, tem vários tipos de inglês, vários sotaques diferentes. Então é difícil você entender muitas vezes no telefone o que o pessoal tá falando. Então você saber falar é uma coisa, saber ouvir, entender é outra. Saber escrever é uma coisa, saber ler é outra. Então as coisas acabam tornando diferentes do que a gente aprende aí no Brasil. Não se aprende, né? No meu caso, não aprendi. Essa é a minha história, eu não vou deixar ela muito longa pra você, mas faz um favor pra mim, comenta aí no vídeo se você gostou do vídeo, fala, Magília, eu gostei, que eu vou continuar falando mais sobre isso, como eu aprendi inglês sozinha aqui na Austrália, mas não deixa de comentar, de curtir a minha página, de compartilhar com seus amigos que você acha que tem interesse em aprender inglês e desenvolver. Inscrevam no meu canal, é muito importante isso pra mim, e continuem aqui. Um beijo, obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!